elas nunca estão paradas, sempre tem uma agitaçãozinha ali, e isso vale para as membranas. Então, aqui eu estou mostrando apenas os fosfolipídios, mas isso é válido também para as proteínas. Claro que as proteínas são maiores, então elas vão se movimentar mais lentamente do que os fosfolipídios. Mas nós temos uma mobilidade lipídica, e essa mobilidade é que dá a fluidez da membrana. Então, se a gente pensar em algo que é fluido, é algo que se move. Se eu pensar em algo sólido, é algo que não está se movendo. Então, dependendo da composição que a gente tem aqui, principalmente de ácidos graxos e da temperatura, nós vamos ter moléculas se movendo mais ou se movendo menos, ou a membrana mais ou menos fluida. Então, vamos lá com a mobilidade. Como que os fosfolipídios se movimentam na membrana? Então, eu falei para vocês que a gente pode ter, primeiro, uma movimentação lateral, então vão andando de ladinho aqui, ou uma movimentação transversa, que é o que a gente chama de flip-flop. Flip para dentro, flop para fora. Só que essa mobilidade transversa, ela é mais difícil de acontecer, porque os fosfolipídios são moléculas grandes. O que é mais comum é a movimentação, a difusão lateral, movimentação lateral, e também rotacional ao longo do próprio eixo. Então, estão sempre se movendo, rodando, digamos assim. É como um cara que está rodando e andando de lado. Rodando e andando de lado. Então, é isso que está acontecendo com os fosfolipídios de membrana. E é essa mobilidade que confere à membrana celular a fluidez. A membrana celular, ela se assemelha muito a um azeite de oliva, aquela fluidez do azeite de oliva. Então, vamos entender o que vem a ser fluidez de membrana. Então, como eu já havia dito para vocês, ela é determinada pelo movimento relativo dos fosfolipídios. Esse movimento depende das interações entre as cadeias de ácidos graxos. Essas interações lá da química são chamadas de forças de Van der Waals. Então, as cadeias dos ácidos graxos, essas caudas, elas interagem entre si. Quanto maior for essas interações, menos móvel vão estar essas moléculas, concordam comigo? Mas a gente diz que elas vão estar mais ordenadinhas, ó. Então observem aqui, elas estão bem próximas umas das outras, estão interagindo bastante, estão meio que congeladas, digamos dessa forma. Esse estado, onde as moléculas estão interagindo mais entre si, as interações entre as caudas é maior, nós chamamos de estado de gel, ou sólido, ou L-beta, líquido beta. Gel, sólido ou L-beta. Então, o que a gente vê aqui, as moléculas mais imobilizadas, se movimentando menos, e a membrana tem um aspecto mais sólido. Agora, o que acontece nesse outro estado? Observem que as caudas, elas já não estão mais muito próximas umas das outras, elas não estão interagindo muito. Elas estão menos ordenadas, cada um se movimenta, estão mais afastadas, as interações intermoleculares são mais fracas. Então, aqui a gente diz que há uma maior movimentação dos fosfolipídios e a membrana está mais fluida, ela está num estado mais fluido, líquido, ou chamado de L-alfa. Já adiantando para vocês, as nossas membranas celulares, elas estão na sua maior parte, elas são líquidas, a gente não tem gel, mas a gente vai ver que existe um intermediário entre o gel, L-beta, e o L-alfa, né, que eu vou falar mais para frente, que não é nem tão fluido e não tão sólido ou gel como a gente está mostrando aqui. Então, o que determina a fluidez de membrana? A interação entre essas cadeias de ácidos graxos. Então, agora a gente vai ter que olhar de novo os ácidos graxos. Então, aqui eu tenho dois ácidos graxos. Um ácido graxo que tem só a cadeia saturada e um ácido graxo que tem uma dupla ligação. Então, lembrem que eu falei para vocês que quando a gente tem uma dupla ligação, a cadeia dobra, tem uma angulação aqui. Agora eu vou pegar essas cadeias e vou colocar numa membrana. Então, olhem só o que acontece quando eu tenho uma membrana formada apenas por cadeias de ácidos graxos saturados.
é como se eu tivesse aquelas pecinhas de Lego, uma encaixando direitinho na outra, estão bem juntinhas, né? Então, a interação ela é bastante forte. Agora, se eu misturo, adiciono ácidos graxos que têm insaturação, observem que, vamos pegar essas duas cadeias aqui. Aqui elas estavam vindo juntinhas, encaixadinhas. Aí uma tem essa cadeia aqui tem uma dupla ligação. Já deu ruim aqui, né? Ó, já não consegue mais encaixar, dobrou. Então aqui eu já não tenho mais uma interação tão forte a partir deste ponto. Até aqui sim, e aqui não, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse desenho? E quando a gente tem uma membrana que tem bastante ácidos graxos, a tendência é essa membrana ser mais sólida. É como se eu tivesse uma manteiga. Lembrem que manteiga é derivado animal e tem muito ácido graxo saturado. Tá? Isso aqui eu só estou fazendo um exemplo, não quer dizer que essa membrana é uma manteiga, tá? Agora, se eu tiver uma membrana que tem ácidos graxos insaturados, a tendência é essa membrana ser mais fluida. Então, ela se assemelharia mais a um azeite de oliva, que tem ácidos graxos insaturados. Então, daqui a gente pode dizer, né, concluir que a fluidez de membrana depende do grau de insaturação dos ácidos graxos, que são os falsos lipídios. Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo? Não? Ah. Uhum. Sim. Ah, tá. Ah, ah, Eu não tá. consegui abrir aquele. Então, calma lá, vocês querem que eu coloque agora? Sabe o que é? Não precisa. Não, pode pôr. Não, é que eu não uso PowerPoint, eu uso o Keynote, que é do Mac. Então, essa é um PowerPoint do Mac, por isso eu acho que eu me confundi na hora de fazer o upload, eu não coloquei o PDF, mas eu já arrumo depois, tá? Tá, tá, pode deixar, eu arrumo. Tá bom. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Deixa eu tentar até elaborar essa pergunta. Mas, assim, todas as membranas, a membrana do corpo todo, assim, todas as nossas células têm a mesma característica de membrana ou não? Assim, porque você está falando, não essa aí com os ácidos graxos insaturados, ela é mais fluida, né, até pela conformação dela, a sódio saturada, ela é mais sólida, né, digamos, mais rígida, talvez, né? Sim. E aí, assim, então vamos pensar numa célula. A minha célula tem toda essa característica junta ou não? Cada célula vai ter um tipo diferente aí de característica? Então, não sei se eu consegui me expressar. Não, você conseguiu. Não, é uma pergunta pertinente. Não, nem sempre. Por exemplo, se a gente pegar... Vocês tiveram aula de renal agora, né? Com a Maria Ilha. Isso. Se vocês lembrarem lá das células do ducto coletor, por exemplo, uma célula epitelial. A célula epitelial, ela não tem uma membrana luminal, uma membrana basolateral? Sim. A composição química dessas membranas são completamente diferentes, né, em termos de proteína e de fosfolipídios. Então, se vocês pegarem lá, ducto coletor, vocês vão ver transportadores na membrana luminal diferente de transportadores na membrana basolateral. Sim. E nessas células também a gente vê a composição de fosfolipídios completamente diferente. A membrana luminal, por exemplo, tem mais colesterol, tem mais esfingomielina que a basolateral. Então, isso a gente pode ver, sim, dependendo, né, no mesmo tecido, células com composições de membranas diferentes, tecidos diferentes com composições também diferentes. Então, se eu pegar, por exemplo, um neurônio, ele vai ter muita esfingomielina, um neurônio mielinizado. Se eu pegar uma célula de fígado, já não vou ver tanta esfingomielina. Ou ainda além, se eu pegar uma célula de câncer, tem uma composição de membrana completamente diferente de uma célula sadia. Completamente diferente. Então, sim, a gente tem essas variações. Se eu pegar, por exemplo, uma célula de um peixe de água fria, um salmão,
eu vou ver que os ácidos graxos que eu encontro lá nos fosfolipídios de membrana é tudo assim, ó, bem saturado, que é os ômegas, né, o ômega 3. Né? Se eu pegar uma célula de um azeite de oliva, vou ver também a diferença. Não sei se eu te respondi, mas sim, existem diferenças. Respondeu. E aí se a gente, né, for pensar, né, de acordo com a capacidade fisiológica mesmo, funcional de cada Sim, uma delas. sim. Né? Porque o que eu sou a pessoa dos lipídios, eu trabalho com lipídios, né? Então, todo mundo gosta de proteína. Não é que eu não gosto de proteína, eu gosto de proteína, mas eu adoro lipídio. E ninguém dá muita bola para isso. Acha, fosfolipídio é só o cimento que as proteínas estão, mas não. Dependendo do tipo de fosfolipídio que você tem numa membrana, ou se ela tem mais ou menos colesterol, as funções são completamente diferentes. Essa afeta as proteínas, tudo que está ali. Então, as proteínas não estão ali boiando numa gordura. Aquela gordura, ela tem uma função muito importante. Sim. Ok, obrigada, professora. De nada. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês que a fluidez, né, da membrana depende se a membrana tem mais ácido graxo saturado ou insaturado, e também vai depender se ela tem cadeias mais longas ou cadeias mais curtas. Se a cauda, né, a polar, os ácidos graxos são mais longos ou mais curtos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, são ácidos graxos saturados que eu estou vendo aqui. Essa cadeia mais longa, eu vou ter maior interação do que numa cadeia mais curta. Então, se eu tivesse aqui peças de Lego unidas aqui, essas peças são mais longas do que essa, eu teria que ter uma maior energia para desfazer essas interações do que numa cadeia curta. Então, daqui a gente pode tirar também a seguinte conclusão, que quanto mais longa a cadeia de ácido graxo, maior tendência da membrana ser mais sólida. Quanto mais curta, tendência maior a ser fluida. Tá? Então, são esses dois fatores. E o terceiro fator é a temperatura. É só a gente pensar, por exemplo, numa manteiga. Eu vou fazer lá um prato, sei lá, estrogonofe. Vou fazer na manteiga. Então, a manteiga, ela está no estado sólido. Se eu coloco ela na frigideira, estou fornecendo calor, ela vira líquida. Então, a mesma coisa aqui com a membrana. Se eu tenho uma membrana, por exemplo, que está aqui no estado gel, né? Observem que a gente tem as cadeias interagindo mais entre si. Eu forneço calor, essas moléculas deixam de interagir fortemente entre si. Elas estão mais livres para se movimentarem e a membrana fica fluida. Então, o que eu coloquei aqui, a temperaturas mais elevadas, as interações entre as cadeias dos ácidos graxos são quebradas, reduzindo a ordem. A ordem é o empacotamento, a ordem como você está ordenado. Dos fosfolipídios, favorecendo o estado mais fluido, que a gente chama de desordenado. Tá? Então, quando a gente está no estado mais sólido, a gente tem todo mundo ordenadinho, todo mundo alinhadinho. No estado mais fluido, a gente tem uma maior desordem. Né? Então, fornecer calor forma isso aqui. Agora, o quanto de calor que eu tenho que fornecer para a gente ter essas alterações, sair de gel para fluido. Né? Se eu pegar, por exemplo, uma manteiga e uma margarina, quem que vocês acham que derrete primeiro? Acho que é manteiga, né? Que vai derreter primeiro? Eu acho que é a margarina. Ai, professor, então não sei. A manteiga não é mais dura do que a margarina? Vamos pensar assim, né? Eu tirei as duas da geladeira. Quem que é mais molinha? Acho que a manteiga é mais dura mesmo. A manteiga é mais dura, né? Eu vou precisar, se eu aquecer, eu vou precisar aquecer muito mais a manteiga para derreter do que a margarina, né? Qual que é a diferença da manteiga para a margarina? A margarina é ácido graxo insaturado. A manteiga é ácido graxo saturado. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque cada mistura vai ter uma temperatura específica que ela vai passar para o estado fluido. É como se fosse o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão da manteiga é diferente do ponto de fusão da margarina. Eu preciso fornecer muito calor, muito mais calor para a manteiga derreter do que a margarina. Por quê? A manteiga é isso aqui. As interações são mais fortes.
A margarina é isso aqui, as interações são mais fracas. Então, para eu romper as interações, eu preciso fornecer menos calor para a margarina. Para a manteiga, eu preciso fornecer mais calor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar nesse termo aqui que chama temperatura de transição. É a temperatura onde a membrana passa do estado mais sólido para um estado mais líquido. Então, se eu tenho a manteiga sólida, eu aqueço numa determinada temperatura, ela vira líquida. Essa temperatura é chamada de temperatura de transição da manteiga. Se eu pegar a margarina, eu tirei ela da geladeira, ela está sólida, eu aqueço ela, ela vira líquida. Essa vai ser uma temperatura de transição da margarina. Mas observem que essas temperaturas vão ser diferentes. Eu vou ter uma temperatura muito mais elevada para manteiga do que para margarina. Então, cada membrana apresenta uma temperatura de transição, que a gente chama de TM, específica. Tá? Então, TM, CM vem do inglês melting, tá? Mas é temperatura, melting é fusão em inglês, temperatura de transição. Então, o que a gente pode chegar a essa conclusão, disso aqui tudo que eu estou falando, que conclusão que a gente pode tirar? Observem esse gráfico, né? Aqui a gente tem um estado mais sólido, um estado mais fluido, e eu vou aumentando a temperatura. Então, a manteiga, a margarina no estado sólido, eu vou aumentando a temperatura, chegou o momento que ela passa para o estado líquido, né? Essa temperatura que a gente chama de temperatura de transição. Abaixo dessa temperatura, a gente tem a membrana mais sólida. Acima dessa temperatura, a membrana mais fluida. Então, aqui a gente tem T, que é a temperatura maior que a temperatura de transição. A gente observa a membrana fluida. Uma T menor que a temperatura de transição, a gente observa que a membrana está no estado gel. Então, cada membrana tem um TM diferente. Então, olhem só. O TM, na verdade, ele vai depender se a membrana tem mais ácidos graxos saturados ou insaturados, cadeias curtas ou cadeias longas. Se a gente pensar na manteiga e na margarina, a manteiga tem mais ácidos graxos de cadeia saturada, ácido graxo saturado. A margarina tem mais ácidos graxos insaturados. Então, a temperatura de transição da manteiga é muito mais alta do que da margarina. Eu vou precisar elevar muito mais a temperatura para derreter a manteiga do que a margarina. Que é o que esse gráfico, essa tabela está mostrando. Aqui, o que ele pegou? A fosfatidilcolina e a fosfatidilcolina com cadeias de ácidos graxos de comprimentos e insaturações diferentes. Então, vamos pegar uma fosfatidilcolina que tem cadeias de ácidos graxos com 22 carbonos e uma que tem uma cadeia de ácido graxo com 14 carbonos. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está saindo de 22 carbonos, uma cadeia longa, para uma cadeia mais curta. Aqui está o valor do TM, da transição de temperatura. Então, 75 graus Celsius para de 22 e 24 graus Celsius para de 14. Então, observem que eu preciso aquecer muito menos a membrana que tem 14 carbonos do que a que tem 22, porque a 22 eu tenho uma maior interação, né? As pecinhas de Lego são maiores, eu preciso fornecer mais calor para quebrar essas interações. Ao passo que com 14 carbonos, eu preciso oferecer menor, preciso aquecer menos, né, para derreter, para entrar no estado fluido. Agora, vamos comparar aqui. 18 carbonos, porém aqui com uma insaturação. Então, aqui eu tenho fosfatidilcolina com 18 carbonos nas duas cadeias, e aqui fosfatidilcolina com 18 carbonos e uma insaturação. Olhem a diferença. 18 carbonos sem insaturação, a temperatura de transição é 58 graus Celsius. Então, eu preciso aquecer a 58 graus Celsius para essa membrana transformar em fluida. Ao passo que, com 18 carbonos e uma insaturação, menos 22 graus Celsius. Então, se eu pergunto para vocês, numa temperatura de 25 graus Celsius, qual que é o estado dessa membrana
18 carbonos saturadas e essa de 18 carbonos em uma insaturação. Na temperatura de 25 graus Celsius, essa membrana está sólida ou está fluida? Essa de 18 carbonos apenas. Ela vai estar sólida ainda, né? Vai estar sólida, porque eu só vou conseguir transformá-la em líquida depois de 58 graus Celsius. Muito bem, então ela vai estar sólida. E essa aqui? 18,1. Ela precisa de menos 22 para ficar líquida, né? É. Em 25 graus Celsius, Ai, o menos deu um nó na minha cabeça aí, professor. ela vai estar líquida, fluida. A 22 graus, abaixo de 22 graus Celsius, ela está sólida. Mas 25 graus Celsius não é maior do que menos 22? Sim. Então, o que, que a gente está vendo aqui? É como se eu estivesse vendo a manteiga, e aqui o azeite de oliva. O azeite de oliva não é sólido a temperatura ambiente, não é líquido a temperatura ambiente? Sim. Como que eu transformo o azeite de oliva em sólido? O que, que eu preciso fazer? Se eu pôr no congelador, ele congela? Ele vira sólido? Vira. Né? Porque eu tenho que descer para baixo da temperatura de transição dele. Ô, professora, e pensando na membrana, né? Em que situações que a gente tem essa variação de temperatura? Então, num organismo vivo, nós, Prof, travou. Travou de vocês, gente, também? travou. Sim. Agora voltou, professora. Eu ia falar, num organismo Não, vivo. num organismo vivo, nós, né, nossa temperatura corporal é mantida a 37 graus. Então, isso não vai mudar muito. Né? Então, isso que eu fiquei pensando. Falei, mas se a gente consegue, a gente tem uma temperatura constante, né? Em que situação que vai haver essa oscilação, né? Não, no nosso caso, o nosso caso, a temperatura interna ela é mantida constante. Agora, se eu pegar um organismo, uma bactéria, aí sim a gente tem uma mudança, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Então, só para a gente concluir, sempre pense na história do azeite de oliva, da manteiga, da margarina. Fica mais fácil para a gente entender tudo isso aqui. Se a gente tiver um ácido graxo de cadeia longa e saturada, a tendência é a temperatura de transição dessa membrana ser mais elevada. Okay? Se a gente tiver uma cadeia curta e a tendência é a temperatura de mais baixa. E a gente Pra mim também travou. agora
Gente, esse povo trava fazendo pose. Se eu travo, eu fico com mais cãibra na cara do que eu já tenho. Que capacidade incrível isso. Ah, ignora a minha existência. Mas é bom a gente já entender no introdutório que depois fica mais fácil, né? Pelo menos a base já está estruturadazinha ali, bonitinho. Eu sei, eu não tô brincando com você não, cara. Jamais faria isso. Eu tô corroborando o seu Ai, eu tô comentário. entendendo bem melhor também. Nossa, pra mim tá ficando bem claro as coisas. Estou E eu tô corroborando o seu gostando. comentário. Eu tô gostando dessa dica. Na faculdade eu tive um trabalhinho com ela, hein, cara. Só Eu tô potencializa. gostando, gostando dela. Gente, a Pro mandou um áudio aqui, ó. Vamos ouvir. Gente, eu tô mudando de ambiente. Agora eu consigo. Falta um pouquinho pra gente terminar a aula. Já retorno com vocês. Ok, Pro. Ela tá mudando de ambiente, tá? Vocês ouviram? Sim, a gente ouviu o áudio. Eu só ouço assim agora, gente. Não vem com esse negócio de uma vez, não. Era só 2 vezes. Eu não entendi. Nossa. Ela tá trocando de lugar, Nath, de ambiente na casa dela, que já tá voltando. E eu tô tentando achar uma vaga pra eu estacionar. Jesus, gente, que fala. Pronto. Vamos ver se aqui melhora. Falta pouco para a gente terminar, tá? Hoje eu resolvo essa questão do. Então, que a Ana estava me perguntando, né? A temperatura nossa, então, interna, ela é mantida em 37 graus, correto? Então, isso aqui, essas variações de temperatura que eu estou falando para vocês, isso não vai acontecer para a gente. Mas o que pode acontecer é, por exemplo, a gente ter uma alteração na composição da membrana, né? Uma membrana aumentar o conteúdo em gordura saturada ou aumentar o teor em gordura insaturada. Então, a gente pode ter alterações na composição da membrana, e isso sim alterar o TM da membrana, tá? Então, a gente pode alterar, em vez de, por exemplo, se eu tivesse uma membrana que tem um TM de menos de, vamos por aqui, de 24, ela começar a ter um aumento do teor de ácido graxo saturado e esse TM subir para 41. Né? Então, na temperatura que era de 37, ela já vai estar menos fluida, ok? Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, as cadeias saturadas interagem mais fortemente entre si, isso aumenta o TM, então aumenta a temperatura de transição, favorecendo o estado mais sólido, que é o gel. As insaturações geram angulações na na molécula do ácido graxo, que diminui a interação entre as cadeias. Reduz a temperatura de transição, favorecendo o estado fluido. E o TM aumenta com o tamanho da cadeia hidrocarbônica, né, do tamanho aqui das cadeias de ácidos graxos. Isso aqui mostra para vocês, essa tabela, aqui é numa célula de E. coli cultivada em diferentes temperaturas. Aqui é diferente. O prof não tá compartilhando, tá? A sua tela. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É tecnologia, professora. Deixa eu voltar tudo de novo. Eu achei que você estava preparando, por isso que eu não te avisei antes. Ai, segunda-feira. Então, o que eu falei para vocês anteriormente está aqui, ó. Tá? Então, cadeias saturadas, elas interagem mais fortemente entre si, cadeias insaturadas
interagem menos, né? Por causa dessa angulação da dupla ligação. Uma membrana que tem mais cadeias saturadas, a temperatura de transição é aumentada. Então, só a gente pensar na manteiga e no azeite. Quando eu tenho ácido graxo insaturado, a TM é reduzida. Então, o que favorece o estado fluido e aqui favorece o estado gel. Tá? Aí, essa tabela aqui do livro do Leninger mostra o seguinte: se eu pegar uma bactéria, por exemplo, o E. coli, ela não, a temperatura dela vai ser a temperatura do meio ambiente. Onde ela estiver, ela vai ter que se dar conta com aquela temperatura. Né? Ela não vai ficar tremendo como a gente treme quando está frio, ou se encolhendo, ou buscando abrigo. Ela tem que dar um jeito. Então, o que acontece se eu pegar uma bactéria e colocar ela para crescer em diferentes temperaturas? Então, foi feito esse experimento, colocar dela em 10, 20, 30 e 40 graus Celsius. E daí, foi medido o conteúdo de ácido graxo da membrana, né, dessas bactérias. Então, vamos pegar aqui os dois extremos, 10 graus e 40 graus. Então, se a gente observar, olha só o que aconteceu com a quantidade de ácido palmítico. De 18 foi para 48 em 40 graus Celsius, e de ácido oleico 38 para 12. Então, o que está mostrando? Que o conteúdo de gordura saturada aumentou e o conteúdo de gordura insaturada diminuiu. Para quê? Para manter a membrana menos fluida em 40 graus, porque à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a membrana vai, digamos assim, derretendo, não é? É como se eu tivesse a manteiga aqui, eu estou aquecendo. Mas eu não posso ter ela muito derretida. O que essa bactéria fez? Para impedir que ela ficasse muito fluida, se derretesse. Aumentou o conteúdo de gordura saturada e diminuiu o conteúdo de gordura insaturada. O contrário, agora, se eu vou de 40 para 10 graus Celsius, impedir que a membrana congele, o que a bactéria fez? Olha só, ela reduziu o conteúdo de ácido graxo saturado, o 16,0, e aumentou o conteúdo de ácido graxo insaturado, ó, de 12 foi para 38. Isso que acontece com os peixes de água fria, quando a gente fala, é bom comer o salmão, né? Não salmão de cativeiro, se aquele salmão lá da Noruega, né, onde ele vive em temperaturas muito baixas. Então, como que ele faz para não congelar suas membranas, né? Qual a adaptação? Aumentando o conteúdo de ácidos graxos insaturados, que é o tal do ômega 3 que a gente tanto quer, né? O ômega 3. Então, é dessa forma que ele mantém as suas membranas mais fluidas. Mas daí, pensando na gente, né? Eu coloquei esse artigo aqui, que eu acho ele bastante pertinente. O título dele é, ó, Fluidez da membrana de eritrócitos de hemácias e o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, o que eles verificaram? Que uma redução na fluidez de membrana estava mais associada, parece estar associada a um maior risco de diabetes tipo 2. E qual é a explicação para isso? Se eu tenho uma membrana menos fluida, tudo que está ali dentro da membrana vai se mover, vai ficar mais preso, digamos assim, vai se mover menos. Então, olha só o que é verificado, que a translocação de GLUT4, lembrem lá o GLUT4 lá do músculo esquelético, precisa ser inserido na membrana celular, não é? E o transporte de glicose são afetados pela fluidez de membrana. Então, se eu tiver uma membrana mais rígida, fica mais difícil para tudo que está ali funcionar. Os transportadores de glicose, né? A GLUT4 ser inserida na membrana. Então, de certa forma, né, digamos, o nosso cimento inerte, ele não é assim tão inerte. Se o cimento estiver muito duro, fica difícil a gente colocar, né, as nossas pedrinhas, né, lá no nosso cimento. As proteínas vão ter o seu funcionamento afetado. Alguma pergunta daqui?
que acontece de mudança na estrutura da... Aham, isso. É o movimento, é o seguinte, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Não, mas eu posso responder aqui. Se você tivesse um microscópio potente e pudesse olhar essas moléculas, você veria que elas apresentam uma agitação, um movimento. O tempo todo está movimentando. Eu estou me movimentando aqui. Essa movimentação, ela aumenta com a temperatura. Então, se você tem os ácidos graxos todos encaixadinhos, quando você aumenta a temperatura, você quebra essas interações e as moléculas estão mais livres para se movimentar. É isso que a temperatura a temperatura faz, ou se eu tiver ácidos graxos com insaturação, é isso que faz, elas são menos grudadas. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Então, o que a gente está vendo é a interação entre moléculas. Se as interações são mais fortes ou se elas são mais fracas. E essas interações são quebradas com o aumento da temperatura. Todas as moléculas apresentam uma agitação térmica, que a gente chama, elas estão se movimentando. E essa movimentação depende se elas estão mais presas umas com as outras ou não. Diminui a interação, isso. Tá? Bem, agora a gente vai, para a gente terminar, nós vamos ver aqui o papel do colesterol na fluidez de membrana. O que acontece se a gente colocar colesterol numa membrana? Tá? Então, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Se a membrana plasmática de animais fosse apenas composta por glicerofosfolipídios, que a esfingomielina, fosfatidilcolina é o melhor representante. A fosfatidilcolina, ela é rica em ácido graxo saturado, ou seja, a temperatura de transição dela é 0 graus Celsius. Então, significa que se a gente tivesse uma membrana formada só de glicerofosfolipídios, a membrana ia ser bastante fluida, né, a 37 graus. Mas também a gente tem esfingolipídios. Se a gente tivesse uma membrana formada só de esfingolipídios, ele é rico em ácido graxo saturado. A temperatura de transição seria de 37 graus. Então, a gente teria duas fases aqui, uma separação de fases. A gente teria uma parte da membrana que seria fluida, que é formada por glicerofosfolipídios, e uma que seria mais sólida, formada por esfingolipídios. Então, é como se eu tivesse duas fases, uma separação de fases. Eu teria uma fase líquida e uma fase mais sólida. Como que a gente resolve, né, para isso não acontecer, para não ter uma parte líquida e uma parte sólida na membrana? Isso é resolvido pelo colesterol. Então, o colesterol, a inserção de colesterol, impede essa separação de fases. Na verdade, o colesterol, ele gera uma terceira fase, que a gente chama de líquido ordenada. Então, vamos entender esse desenho aqui, ó. A gente tem aquela membrana toda organizadinha, ordenada, as interações entre as cadeias bastante fortes, né? Então, aqui é uma membrana na fase gel ou sólida, e aqui eu tenho uma membrana na fase fluida, né? Líquido desordenada, toda desordenada. Se eu adiciono colesterol a uma membrana que é sólida, ela fica mais fluida. Se eu adiciono colesterol a uma molécula, a uma membrana que é fluida, ela fica menos fluida. Então, o colesterol, ele regula a fluidez de membrana. Se a membrana, ela é gel sólida, ele a torna menos sólida, ou se é fluida, ele a torna menos fluida. Essa nova fase é chamada de líquido ordenado, ela é intermediária entre sólida e fluida. Ela é líquida, porém a gente tem uma certa organização. Observem que o colesterol está aqui, ó, ele unindo, né, imobilizando um pouco as cadeias de ácidos graxos, mas ao mesmo tempo ele deixa ainda elas um pouco livres para se movimentarem.
Então, a gente diz que o colesterol adicionado a uma fase L-alfa, que é fluida, ou L-beta, que é gel, gera uma nova fase, que é a chamada de líquido ordenada, que tem as características intermediárias entre essas duas. Então, as nossas membranas, na verdade, elas estão assim, ó, nessa fase fluida, líquida, ordenada. Então, resumindo, o colesterol ele é um tamponador de fluidez, ele se opõe a mudanças na fluidez. Então, se eu tenho uma membrana que é muito fluida, ele diminui a fluidez. A gente chama esse efeito de efeito condensador, porque olha só, ele está condensando, ele está botando, digamos assim, ordem no galinheiro, né? Tornando as membranas mais ordenadas. Se agora, por outro lado, a membrana está aqui muito ordenada, a hora que a gente coloca colesterol entre as cadeias, a gente diminui um pouco a interação entre as cadeias, né? E a gente tem, então, um efeito de fluidização da membrana. Então, são os dois efeitos. Se o colesterol é colocado numa membrana fluida, ele aproxima, ele ordena mais essas cadeias. Se ele é colocado numa membrana gel, ele quebra um pouco essas interações entre as cadeias de ácidos graxos. Tá? Então, ele tem um papel dual, né, nas membranas celulares. Muito importante para o controle da fluidez celular, da membrana celular. Bem, resumindo, né, esse efeito condensador do colesterol, que é o que ele faz. Aqui vamos olhar essa membrana, olha só, eu tenho uma membrana, aqui eu não tenho colesterol, e aqui eu tenho colesterol. O que eu observo? Que aqui a membrana está bem fluida e aqui ela já está menos fluida. Né? Observem que as cadeias de ácidos graxos estão mais esticadinhas, aqui estão mais ordenadas, e aqui elas estão mais desordenadas. O que mais que a gente pode observar? Que aqui onde tem o colesterol, por as cadeias estarem mais esticadinhas, a espessura da membrana é maior do que aqui onde não tem o colesterol. Então, a gente já pode tirar uma conclusão, que além, né, dele ordenar e dele mudar aqui a fluidez, ele também altera a espessura da membrana. Isso é importante para tornar a membrana mais resistente. E esse aumento da espessura ajuda a acomodar proteínas que são muito grandes. Ó, por exemplo, essa proteína verde aqui, ela não caberia nesse espaço aqui, nessa espessura, mas aqui ela conseguiu se acomodar, né? Essa parte dela que tem que estar dentro da membrana, porque não gosta da água. Então, o que eu coloquei para vocês, está escrito aqui, ó. Então, o colesterol, ele reduz a mobilidade e a área de secção transversal dos fosfolipídios. O que significa? Que esses fosfolipídios, eles são bastante espaçosos sem colesterol. Então, eles se movimentam muito. Quando a gente coloca, então a área que ele ocupa é muito grande. A hora que a gente coloca o colesterol, eles passam a se mover menos e ocupam uma área menor. Aumenta a espessura da bicamada lipídica. Importante, porque torna a membrana mais rígida e mais resistente. E aumentar a espessura acaba forçando certas proteínas integrais a migrarem para outras regiões. Então, se eu tenho uma proteína muito pequenininha, ela vai sair daqui e vai vir para essa região onde a espessura é maior. Ou se eu tenho uma proteína muito grande, ela vai vir para cá. Então, observem que as proteínas, elas não estão distribuídas aleatoriamente na membrana, elas dependem da composição lipídica. Se eu tenho aqui muito colesterol, a espessura da membrana é maior, eu vou acomodar proteínas maiores aqui. E uma outra característica bastante importante do colesterol é que ele reduz a permeabilidade da membrana. Né? Aí eu até coloquei exemplo da baixa permeabilidade à água da membrana das células polarizadas. Então, quando vocês estudaram lá em renal o ducto coletor, a membrana luminal do ducto coletor é impermeável à água. A gente precisa da aquaporina sendo inserida para ela se tornar permeável à água. Por que ela é impermeável à água? Porque ela tem muito colesterol, né, em relação à membrana basolateral. Ela tem um conteúdo em colesterol muito maior. Gente, alguma pergunta? Acho que eu vou parar por aqui.
Ai, que bom, que bom. Tá só no começo, gente. Tô brincando. Sabe o que é? É que precisa de conhecimento